Olá, queridos membros, sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz, esse magnânimo quadro onde nós nos unimos nas terças-feiras, a partir das 9h05 da noite, para conversarmos, para resolvermos as suas questões, para nós trazermos questões, para nós debatermos temas que nós gostamos de conversar. Então tragam bastante suas perguntas, suas respostas. Este é o momento de nós conversarmos aqui nas terças-feiras. Quero também anunciar a volta do quadro da Aliança da Paz, né? Ou a Revelação Cósmica, agora já nem sei mais como chamar, mas é a Aliança da Paz, que voltará na semana que vem, certo? Voltará na semana que vem, porque vocês vão entender por quê em breve, que voltará na semana que vem. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Quero dizer que também terão novas novidades em breve para membros. Quero dizer também que em breve o curso de cromoterapia avançada estará disponível e que todos os membros poderão reaver todo o seu investimento como membros na compra do curso. Então será muito bom, certo? Eu espero que vocês gostem bastante, porque esse curso eu estou me dedicando bastante. Eu estou colocando as luzes aqui de forma mais viradas para lá, porque como vocês sabem, né, a luz às vezes ela fica ardendo os olhos, como a gente fica aqui bastante tempo conversando. Nossos membros de vídeo, olha só, já estão lá nos esperando. Em breve vamos lá entrar com eles ao vivo. Estou aqui lendo os comentários de vocês, agradecendo os comentários de vocês. E vamos lá para mais uma maravilhosa Conferência da Paz. Lembrando que hoje o assunto será trazido pelo Bruno, né, como a gente combinou na terça-feira passada, mas principalmente por vocês. Então, tragam sempre suas questões aqui para que nós debatamos, certo? Quem sabe nós falamos hoje também sobre os Estados Unidos, eleições e as energias de tudo isso, né, Márcio? Falando sobre, né, muita informação na internet sobre reset global, reset financeiro. Estou quase me resetando de tanta informação diferente. Né, acredita-se que realmente vai haver este reset financeiro e como ao que tudo indica, parece que será em 2023, né? Então tem muito tempo e a gente lembra que quando tem muito tempo, muita água pode rolar, né? E tudo pode mudar e se modificar, certo? Então, acho que os recados de hoje foram dados. Aguardo suas perguntas. Vamos então chamar os nossos membros de vídeo. Vamos botar aqui os fonezinhos para falarmos com eles enquanto esperamos suas mensagens. Muito boa noite a todos da nossa querida Conferência da Paz. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Que bom estar com vocês mais esta noite. Lembrando que hoje o Bruno traz um assunto para nós aqui na conferência. Sim, eu consegui juntar 3 temas, pelo menos. Pode escolher um para discutir, ou dá para conectar todos eles também. O primeiro, que é um amigo meu, o Ivo, acho que talvez ele esteja até aí assistindo a conferência. Ele me trouxe um questionamento que eu achei bastante interessante de trazer aqui para a conferência, que é relacionado à astrologia e como ela funciona como ferramenta, digamos, uma ferramenta espiritual para o nosso avanço. Por exemplo, quando a gente nasce numa data, a gente supostamente tem aquelas características e tudo mais. Porém, o fato de a gente ter nascido nessa data, a gente tem aquelas características que são uma pequena parte do que a gente realmente é, e, digamos, outras ficam, digamos, não expressas aqui na matéria, ou aquilo ou a gente realmente é só esse pedaço e, digamos, a gente nasceu naquele momento, digamos, porque era o que era compatível com a gente. Digamos, foi uma seleção de uma parte da gente ou é algo maior? Que legal, Bruno, trazer esse assunto. Seria maravilhoso estarmos com o Maurício Bacar para ele nos responder com mais propriedade, né? Sim. Minha visão sobre isso, a gente escolhe, planeja a data do nascimento, tendo em vista a força que as energias vão fazer sobre nós, né? Para validar as questões que a gente tem a lidar, para atenuar ou aumentar, né?
características em nós que a gente lide. Então eu acho que no planejamento de encarnação a gente também espera ou encarna no dia que vai ser o mais propício para todas as coisas que a gente vai desenvolver, né? Para que todas aquelas tendências energéticas dos astros conduzam, que nem diz o Maurício, né? Não determinem, mas a energia tende, mas não determina, mas ela tende, né? Então eu acho que dia, a hora, se tem chuva ou sol também é importante. Eu acho que os momentos planetários, tudo é calculado na hora da encarnação. Eu acho até que existem, claro, deve ter equipamentos, né, no astrofísico que fazem esse cálculo de acordo com a tendência energética que a pessoa precisa, qual dia é o mais propício para aquelas quantidades de características. Deve ter um dia que tende ali para a astrologia fazer o trabalho de ou forçar ou atenuar muitas questões que a gente tem que tratar. Então seria como selecionar digamos, você sabe que você tem tais pontos e aquela data é que vai auxiliar a você a trazer isso à tona. E se a pessoa já é muito furiosa, provavelmente ela vai nascer em abril, né, para Áries extravasar essas energias, para ela pôr para fora, ver, lidar, né, para caso a intenção encarnatória dela seja literalmente lidar com a intensidade de repente, né, isso pode ajudar, né. Eu acho que tudo é muito importante. O dia, a numerologia do dia, né? Porque a gente pensa assim, por exemplo, você vai falar com a tia Silvana, né? Ela diz assim, me diz a data que tu nasceu. E da data que nasceu, ela diz 500 coisas, né? Ela fala 500 coisas. Daí eu fico pensando assim, então, obviamente, a data o dia e a hora que a gente nasceu tem influência também, né? Daí eu fico pensando assim, puxa, como que os mentores ou mestres ou os espíritos, amigos espirituais, enfim, vão garantir que a gente vai nascer? Não, vai nascer às 9h30 da manhã do dia tal, né? De tal forma, né? E como que eles poderiam garantir? Mas eu hoje chego à conclusão de que, olha, hoje inclusive eu cheguei à conclusão, olha que coisa, cheguei à conclusão assim, de não me deixar margem de dúvida de que tudo que acontece aqui no nosso mundo, ele pode ser determinado a partir de outros propósitos, desígnios ou vontades. Porque, claro, nossas, em primeiro lugar, por causa do nosso arbítrio e tudo mais, mas acontecimentos, por exemplo, que são determinados para acontecer de tal e tal forma, isso, aquilo, vai ser cumprido exatamente através da sincronicidade, através de uma guiança de sincronicidades que o universo faz, né, da relação energética entre todas as coisas, porque eu penso assim, né, que o mundo, o planeta Terra, ele é um planeta, né, um local de se ter experiências, né, é um encapsulamento de almas, né, um local para se ter tais experiências, mas ele não é a vida real, né, porque ele não é a vida real do espírito, enfim, ele é um campo para a gente ter certos tipos de experiências, né? Um véu do esquecimento, com tudo mais que envolve, mas ele é um campo que ele pode ser muito bem estabelecido e controlado do que acontece ali. Tanto que a gente sabe que tudo é justo, né? Que nada é por acaso, tudo que a gente gosta de falar, né? Mas na prática literalmente. E que as coisas que se passam aqui, elas podem ser... Não, tal coisa vai ser assim, a coisa vai ser assim. Né? Tem um controle energético tão grande sobre tudo isso, sobre certos momentos, certas ocasiões, que tudo acontece. Eu já vi tantas histórias, também tem aquela coisa da borboleta, né, e o tufão. Eu já vi tantas histórias que a vida inteira de uma pessoa foi mudada porque esqueceu a lâmpada ligada, entendeu? Esqueceu a lâmpada ligada. Hoje que eu vi uma história dessas, foi a partir daí que eu fiquei refletindo. A vida toda da pessoa mudou porque a outra pessoa tinha esquecido a lâmpada ligada. Ela teve que voltar para desligar a lâmpada e nesse voltar ela encontrou a pessoa que, se não tivesse encontrado ali, tudo teria sido absolutamente diferente desde os filhos, sabe? No caso não foi dos filhos, mas foi parecido, foi coisas muito importantes. Mas eu digo, dou exemplo, pode até ser dos filhos, sei lá, encontrado, né? Coisas ínfimas que para nós parece ínfima, não.
é algo que pode ser algo... Então eu acho que todos os detalhes... O que diz o efeito borboleta, né? Ele diz que uma mínima coisa pode mudar tudo. E daí eu acredito que é nisso que trabalha essa sincronicidade que a gente tá falando. Ah, precisa de grandes coisas para mudar as coisas. Não. Precisa de, sei lá, levitar de um pó. Pode ser o necessário para desencadear coisas. Então, eu acredito assim que pelo lado de lá, né, que tem uma visão tão mais ampla, como por exemplo, né, a gente vê a estrada. Lá vem todos os caminhos de cima, assim, né? Como tem uma possibilidade tão mais ampla, eu acho que pode, até mesmo, através de pequeníssimos movimentos, fazer toda a grade de acontecimentos necessários e programados e pré-programados já para acontecerem antes da encarnação. Né? Então é muito interessante e quero dar boa noite ao Cris. Boa noite. Boa noite. Muito bem-vindo, Cris. Eu peguei o bonde andando, né? Eu não percebi o que o Bruno trouxe. Desculpa, Bruno. Perdão. Não, era a questão da astrologia e como uma ferramenta de evolução espiritual, sabe? Digamos, como que isso é colocado pra gente e se serve para expressar uma parte da gente quando a gente tá aqui, tipo, selecionar, né? Algumas características pra gente exprimir isso na experiência carnal, ou se é compatível com o que a gente já era, sabe? E daí tu imagina, Bruno, essa mínima tendência astrológica, pode dar um grande resultado, né? É porque também a gente não lida muito bem, na verdade a gente não é que a gente não lida muito bem com a ressonância, a gente não entende muito bem a ressonância, mas a ressonância o que a nossa física explica sobre ressonância é realmente isso, mas quando a gente olha para uma coisa tão grande, né, porque a ressonância aqui fala justamente isso, que é um sistema vibracional externo, né, faz com que aquele outro sistema oscile na mesma frequência. Então, quando a gente nasce, a gente recebe essa carga eletromagnética, né, que faz com que a gente tem, ou seja, a ressonância, né, aquilo vai ficar ressonando com a gente, com o que a gente propôs vir a fazer aqui. Não é determinatório, né, não é porque justamente você pode, enfim, ir por outros caminhos, mas aquilo sempre vai ressonar. Por isso que, às vezes, quando você encontra algo e você sente aquele encaixe, sabe? Isso é a ressonância, ou seja, porque aquilo ressonou com o seu propósito aqui. Então, quando o verdadeiro encaixe que a gente costuma falar, assim, né, tipo, encontrar o caminho, vamos dizer assim, fazer uma analogia melhor, é essa carga mesmo, que, igual o Pava falou no início, depois que você explicou agora, eu entendi o que o Pava estava explicando, então é bem isso mesmo que o Pava explicou. A gente tem essa vamos dizer assim, essa tendência a seguir essa ressonância a qual a gente programou, né? Então, é pura ressonância mesmo. Então, a ressonância, se a gente for pensar nessa analogia, né, de um sistema vibratório externo influenciar o outro, né, pela frequência, então quando você ressona, quando tem aquele encaixe, assim, né, que é uma das coisas interessante, não saindo do foco do assunto, mas todos os experimentos que a gente faz com a câmara, aquela câmara de ressonância quântica, que o Pava deu o nome, e ele deu o nome muito bem, porque todas as pessoas que experimentam têm um encaixe, então é essa ressonância, sabe? Todas as pessoas têm um volume próprio do som, para cada frequência tem um volume, então as pessoas se conectam, se ressonam com aquilo que está sendo proposto ali. Então esse encaixe ele é fundamental, e é isso que a gente vai propiciando ou experienciando no decorrer da vida, essa carga que a gente programou para vir fazer aqui, né?
Ih, Cris, realmente muito bem colocado. Muito bem colocado. Até, Bruno, eu tava pensando em fazer um vídeo aqui, reagindo às previsões astrológicas para 2020. Para É 2020. legal porque a gente fala de ressonância, mas a galera não faz uma analogia. A ressonância fica muito en passant, assim, vamos dizer, né? Fica, pô, tipo, tá, mas o que é ressonância? A ressonância, ela tem uma ordem, tem um protocolo para que isso aconteça. Um sistema vibratório externo influencia outro. E a gente utiliza a mecânica cósmica, né, para vir aqui, né? Então a gente utiliza dessa mecânica cósmica, né, dessa ressonância cósmica, porque tudo está conectado, então a gente utiliza dessas ondas, vamos dizer assim, para surfar, né? Então o momento do nascimento realmente, principalmente a data, né? A data é muito importante mesmo, e ela fala muito mais de toda aquela carga específica que você recebe ali, né? Então, acho que fazer um vídeo explicando realmente o que é ressonância seria um processo de autoajuda para as pessoas entenderem mesmo, né? O que o Maurício Bacá, por exemplo, fala, né? Acho que entra mais, fazer uma analogia sempre melhora a explicação. Tudo que vocês falaram agora meio que é meio que uma resposta barra pergunta para do outro tema que eu tinha pensado, né? Que esses dias eu estava escutando um podcast mais voltado de ciência e coisa e tal mesmo, né? Onde eles falavam sobre como que é o comportamento humano do cérebro e tal em relação a previsões sobre o futuro, adivinhações e coisas do tipo. E, claro, pelo ponto de vista da ciência, eles colocavam que é como se fosse uma capacidade intrínseca do ser humano como animal de buscar sempre encontrar padrões na natureza e que quando ele não identifica um padrão, ele se sente mal porque ele não consegue prever o futuro, então ele tenta de qualquer jeito encontrar um padrão em qualquer coisa para poder se sentir confortável. E daí que nem, por exemplo, agora que a gente está passando por esse período da pandemia e coisa e tal, tudo, as pessoas se sentem mal porque elas não conseguem gerar uma perspectiva de futuro, não conseguem prever algo, né? Porém, que nem vocês estavam falando agora da questão dessa vibração, né, dessa sincronia, dessa ressonância, porque antigamente eu pensava que nem eles, tipo, só dessa questão da ciência, que era só essa, digamos, essa questão de influência de evolução do ser humano como animal e tal. Porém, com o tempo fui vendo que não é só isso. Quando você vê meio como um caminho ou algo que ou quando você passa por uma situação que ressoa com você, você sente algo a mais, não é, sabe, não é algo tão simples quanto só o lógico ali, do que nem normalmente tem essas explicações mais da ciência tradicional, digamos. Porque isso é a amplitude, é o feedback da ressonância, porque a ressonância justamente, ela, igual eu falei, é um sistema vibratório externo que influencia outro por amplitude, ou seja, ele é bem pequeno, né, tipo assim, então ele faz com que o outro expanda. Então, esse encaixe que a gente sente é a amplitude, ou seja, a gente está ampliando algo, a gente está recebendo uma informação. Essa amplitude também, a amplitude da onda é muito mal interpretada, assim. Então, esse encaixe mesmo é a amplitude daquilo da ressonância que a gente está recebendo, né? É uma onda, vamos dizer assim, uma onda construtiva. A gente recebe uma outra onda, a gente tem aquele encaixe que é diferente da onda destrutiva. Enfim, aí já entra em outro assunto. Mas é isso, essa amplitude que a gente... ela vem da ressonância, essa amplitude, que é o encaixe, né? Tipo, você se sente bem, você se sente, né, tipo, uau. Realmente. E, pessoal, dando continuidade à nossa conferência, nos assuntos que estão muito interessantes hoje, vamos ver o que os nossos membros estão falando sobre o assunto. E só antes de eu esquecer, para eu não esquecer, eu tenho que falar
eu ia fazer o vídeo sobre reagindo às previsões para 2020, porque eu fui ver, Cris, as previsões para 2020 num site que tinha, e eu comecei a ler, um site conceituado em previsões e astrologia e tudo mais. E eu tava vendo, meu Deus, tanto que eu fui ver a data da publicação daquilo, porque parecia que a pessoa já tava em 2020 narrando o que tava acontecendo, mas não, ela fez tendências energéticas e tais coisas, ela só não falou o nome das coisas exatas, mas daí eu disse assim, eu vou ter que fazer um vídeo, porque o Bruno nos trouxe a astrologia, né, e daí eu vou ter que fazer um vídeo sobre reação às previsões de 2020. Como assim, ó, vai ter até na thumb, eu pensei assim, ó, a prova da astrologia, né? Porque poderia ser literalmente a prova da astrologia. A amplitude da astrologia. Exatamente. Eu acho que isso serve também para também demonstrar como é questionável essa questão que eu estava vendo nesse podcast, onde eles falavam, por exemplo, dos Simpsons terem previsto o Trump como presidente e tal, não sei o que ele fala, é porque é muita repetição, tem muitos episódios, e devido a estatisticamente, tudo, né? digamos, estatisticamente você comprova que era possível de prever tal coisa e tal. Porém, eu acho, talvez realmente isso se aplique a algumas coisas, mas eu acho que não a tudo, não todos os tipos de previsão. Porque também tem algumas coisas que a gente perde, né? A gente perde algumas coisas, então às vezes a gente perde no sentido assim, por exemplo, esse fato dos Simpsons, isso é uma piada desde os anos 80 que acontece nos Estados Unidos. Então, a piada virou verdade, vamos dizer assim, não que a eleição muita seja coisa uma é piada, trazida mas, enfim, assim, né, Cris? a Muita coisa é história trazida à realidade assim. É isso que eu ia falar, a construção coletiva, Exato. né? A Porque realidade qual que que é a a gente constrói ferramenta de junto. Cocriação, né? Qual que é a ferramenta de construção das coisas, né? É a mente. Tu pode construir qualquer coisa colocando a ideia na mente coletiva. E é a ressonância, porque você vai amplificar, ou seja, igual eu falei, exemplifiquei da amplitude, né? Porque a ressonância, o feedback da ressonância é a amplitude. Então aquilo vai ampliando, uma hora, né? Exatamente, Cris. Realmente. Temos realmente que fazer um vídeo sobre isso. O Márcio Samuel disse assim, Pedro, você já tem conhecimento quanto aqui na Terra não passaremos mais pelo véu do esquecimento? Muitos e muitos e muitos anos, dos 150 a 200 anos. O véu do esquecimento ele é importantíssimo. Não só para esquecer as vidas passadas, né? Porque essa aí a gente já estudou os motivos do porquê que a gente deve esquecer as vidas passadas e tantas outras coisas, mas o véu do esquecimento também é importantíssimo para esta vida aqui. Vocês bem devem saber, né? Esqueci a luz, esqueci a chave, esqueci diversas coisas que, se a minha mente fosse o tempo inteiro acessada por todas as informações, memórias e lembranças, a gente não teria capacidade de se manter estável, não teria capacidade... Aquelas preocupações e incômodos que a gente teve há um mês atrás iam estar aqui da mesma intensidade de que quando aconteceram, né? De um ano atrás, da nossa infância, 10 anos atrás, algo que a gente não gostou, alguma pessoa fez algo meio ruim de repente, ou a gente ia olhar para aquela pessoa, tudo aquilo ia estar aqui presente, a gente não ia conseguir lidar, a gente não ia saber lidar com essas informações todas, né? Da mesma forma, as coisas boas, né? A gente ia estar naquele impasse de coisas sempre muito boas, sempre muito ruins. Então, é necessário a gente ter esse véu do esquecimento até que a gente tenha total autocontrole e aprender a lidar com a ferramenta da mente de forma exemplar, né? Então, esse véu do esquecimento do encarnado vai até mundos felizes, né? E veja quão longe nós estamos disso, né? Vai até mundos felizes, porque quem pode dizer que tendo acesso total a toda a sua memória a qualquer momento, conseguiria se manter no equilíbrio, né? Ou conseguiria organizar a mente e os pensamentos. Bastante complicado, né? Então, o Márcio Samuel, ainda bem que vai ter bastante tempo ainda do véu do esquecimento, pelo menos do encarnado, né? Agora, das vidas passadas, esse véu também vai levar de 150 a 200 anos para passar, porque só também mundos felizes não tem mais o véu do esquecimento das vidas passadas. Porém, em mundos regenerados,
há a possibilidade de nós irmos atrás das nossas memórias passadas conforme nós temos capacidade e potencial. Muitos espíritos que desencarnam já aqui do mundo de expiações já passam por passos magnéticos, né, de seres que fazem a reabertura de 100, 200, 300 anos da memória. Mas ainda assim não é aquela memória 100% acessível. É aquela memória como nós temos aqui, né? Como que você lembra do teu aniversário de 10 anos? É assim, né? Claro que existem outras características que passam-se a se tornar ativas, como, por exemplo, idiomas, né? De repente, em 100, 200 anos, tu falava outros 2, 3 idiomas, estes tu volta a ter eles como apenas voltasse a necessitar da prática para falar bem e fluido, né? Até, claro, o dia que tudo isso for superado e a chegada a mundos felizes, que representam um grande degrau da alma, então ter tudo acessível, tudo disponível, todas as informações, né? Que é necessário um grande equilíbrio. Muito bem. É porque automaticamente, só para complementar isso, Pablo, porque é bem interessante esse ponto de retomar a memória, porque automaticamente quando a gente lembra de algo, né, a gente ressona com essa lembrança com tudo nosso, principalmente os nossos instintos, que é esses que complicam a situação quando você resgata uma memória. Até então, quando a gente conseguir lidar com os nossos instintos, que é uma coisa nata do nosso corpo, o nosso corpo, o corpo masculino, o corpo feminino, tem isso, né, intrínseco nele. Então, até a gente conseguir estar num ambiente que a gente consiga lidar com essas energias melhor, aí sim automaticamente a gente vai conseguindo lidar com um pouco mais de memória, porque o que realmente atrapalha é porque não conseguimos ainda dominar, por isso que não conseguimos dominar a mente, porque automaticamente quando vem essa informação ressona com várias outras coisas. Automaticamente. Uma dúvida que me veio agora é a maioria das obras, principalmente obras espíritas e tal, descrevendo, digamos, o outro lado, que eu li, a maioria fala das pessoas chegando do outro lado e lembrando basicamente quem elas eram ainda, mas não lembrando de uma vida anterior. Sim, porque ainda os instintos ainda estão muito presentes nelas. Sim, digamos, o véu do esquecimento ainda continua atuando por um tempo ali, dependendo do nível que a pessoa tá, né, de esclarecimento. Sempre. Até ser reaplicados os passes magnéticos, que foram aplicados para o esquecimento. Mas tem alguma obra que descreve, tipo, alguém que foi liberado, assim, todas as lembranças? Sim. Porque deve ser muito interessante, de repente, você... Porque, de certa forma, a gente cria um ego, né, quando passa por uma encarnação. E, de repente, você é liberado a visão de centenas, dezenas de egos diferentes que você teve ao longo do tempo. Sim, tem 2 livros que me vêm à memória. Um deles, bem conhecido, que é o próprio livro do Nosso Lar, né? Livro 1. Ele passa pela uma ministra, não é ministra, mas é uma moça, né? Ela vai lá para as câmaras de regeneração, onde lá ela passa pelo processo dela reativar 300 anos de memória, né? Ela se vê uma pessoa de 300 anos e ela passa por todo um processo que ela ficou 2 anos lendo escrituras que ela própria tinha deixado entre uma encarnação e outra. Ela desencarnava, ia para colônias, programava as vidas, encarnações e escrevia tudo o que estava acontecendo, quem ela era, o que se passava com ela, e deixava guardado nos arquivos, em papel. Por quê? Porque, né, pessoal, é o que as pessoas estão acostumadas, é o mais próximo. Imagina, há 200 anos atrás ainda devia ser aquele papel de escrever assim, né, com pena. Enfim, deixar tudo escritinho lá. Na outra encarnação, a mesma coisa. Pergaminho. E daí ela passou a fazer a leitura. Ela ficou 1 ano ou 2 fazendo a leitura de tudo que ela própria tinha escrito, para ir se familiarizando e não tomar sustos talvez tão grandes, e entendendo aquilo lá, o que aquilo lá representava, o que ela sentia a partir de tais acontecimentos, com tais pessoas e tais coisas, até que ela, depois de ter vivido tudo aquilo lá, se sentiu bem apta, e todos os amigos espirituais acharam que estava no ponto, através de passes magnéticos, foi liberado as memórias. Ela foi lá para era uma câmera com umas tecnologias que fazem passes magnéticos. Você sabe que toda a tecnologia
ela só nos adianta as nossas próprias capacidades, né? Porque um dia nós não precisaremos de tecnologia externa para realizar qualquer coisa. Então já existem seres que, através do magnetismo, fazem todas as coisas que a tecnologia nos auxilia hoje, que a gente depende da tecnologia por não poder ter todas as habilidades ainda, né? Por diversos motivos. Então, nesse livro e também no livro O Mundo Maior, certo? Muito bem. E tem um livro, e tem um livro que explica o porquê não saber. O quanto é importante você não saber. Que é o livro que eu ainda estou lendo, que é Francisco de Assis, recomendo pelo espírito Ramatiz. Miramês, perdão, Miramês. Legal. E explica o porquê. Porque Francisco de Assis era... Eu não vou entrar também, ficar dando spoiler, mas enfim, ele foi o profeta Daniel, ele foi o apóstolo de Cristo, o João. E como Francisco de Assis, ele não sabia quem ele era, ele tinha algumas noções do que estava acontecendo com ele, mas ou seja, ele escreveu, ele pregava às vezes aquilo que ele tinha escrito, né, naquela época, o que ele escreveu como João. Então, assim, e fora as outras encarnações que ele teve, inclusive aqui no Brasil, recentemente. Mas aí eu deixo para você. A Joyce tá nos falando que... A Joyce que, inclusive, podia estar aqui conosco no vídeo, né, disse assim que o André Luiz se lembrou, não se engana, né, que Allan Kardec também se lembrou, disse que era druida na encarnação anterior. Sabe que o Hélio também é druida, né? Encarnação anterior. Pelo menos ele acredita. E pessoal, aliás, se você aí quiser participar em vídeo algum dia, pode participar também, né? A gente vai ver como fazer isso daí. Porque ao longo da conferência sempre foi assim, né, Cris? A gente foi dando a possibilidade de quem quisesse aparecer aqui. E as pessoas vêm, as pessoas vão, né? Eu espero que a Miriam retorne, né? Mas muitas pessoas já passaram, ficaram por 1, 2 conferências e preferiram assistir de casa. Então, não tem problema se você quiser um dia participar aqui conosco em vídeo. Entre em contato por e-mail. Né, Moniz? Eu tô desde o início, né? Firme e forte. Moniz tá desde o início. Eu disse do e-mail, porque, né, tu viu essa semana os e-mails, né? Ah, sim! Não, foi inacreditável, assim, realmente eu tive que ter crise de riso, foi engraçado. Mas o e-mail tá lá, né, pessoal? Agradeço a presença de todos aqui. Continuando a responder perguntas, Cris, agora é contigo de novo. Que é a Tatiana, ela diz assim, né? Everybody's love Chris, né? Ao invés de hate Chris, né? Da famosa série. E ela pergunta pra ti se você tem news sobre a câmera de ressonância, né? Eu sei que tu tem, mas eu não sei se tu pode falar. Se eu tenho o quê? Eu não escutei. News sobre a câmera de ressonância quântica. News? Tenho news, eu posso falar algumas coisas, a gente tá... Plantão. Igual eu falei, tem eu só tenho a agradecer, né? As coisas acontecem, as coisas vão chegando, então eu só tenho a agradecer. Realmente tem muita novidade, a pesquisa está em alta. Tem uma companhia que é um engenheiro acústico, ele chama Renato. Não sei se eu posso falar o sobrenome dele, mas vou até perguntar para ele se eu posso não é ingrato, falar, né? comentar. Não é ele não é ingrato. E é um cara é um cara desperto, assim, ele estuda kinesiologia, que é a base da constelação familiar, então, assim, é um cara muito, muito respeitado também na área dele, e com ele, assim, as pesquisas estão avançando muito, inclusive ele está fazendo curso, ele entrou nos cursos do Nassim para se aprimorar mais nessa área, e ele está participando até de talks, porque ele tem um background muito grande, né, um profissional assim, jamais imaginaria trabalhar com um cara desse, e assim, a gente já teve muita evolução, a gente já estamos começando a criar um protocolo, assim, para
justamente começar isso. E o mais interessante de tudo é que a gente já tem o que a câmera faz. A câmera, ela traz uma consciência muito rápido para a pessoa. Então, essa câmera de ressonância quântica, na verdade, é um processo de tomada de consciência e muito rápido. Então, assim, é isso que a gente vai discutir. A Cláudia também nos ajuda muito nessa parte, né, por todo o conhecimento dela. Então, a gente está justamente baseando no feedback dos testes que ela fez um teste recentemente, então ela vai dando o feedback para a gente. Então, tem a parte do aplicador, né, de quem aplica a sessão, vamos dizer assim, e quem recebe. Então o campo é muito forte, o campo se apresenta muito forte, porque é uma tomada de consciência muito grande, porque a gente tinha um processo a gente tinha uma visão de sound healing, né, de cura através do som, mas o que a gente conseguiu constatar com todos os testes que a gente fez e estamos fazendo é que você precisa de tomar consciência, é isso que a gente precisa hoje. Mas a pessoa tem que estar preparada para tomar essa consciência, porque assim, é muito rápido. O próprio Renato se colocou como cobaia, né, dos próprios testes, e assim, a transformação dele assim, foi imensa. Por isso que ele abraçou muito a causa também, porque ele conseguiu, por ele ter um conhecimento também, né, da kinesiologia, e ele ficou bem assim espantado com o que aconteceu e o que acontece. Todos os testes que a gente fez até hoje, a gente ficou muito espantado assim de uma forma boa, né? Mas o intuito é esse, é sempre trazer consciência e assim de forma rápida, muito rápida. Então, acho que a gente vai conseguir daqui para frente. Depois que a gente fizer o primeiro modelo mesmo, agora a gente está na fase de construir a cabine, a gente tinha feito alguns patamares, algumas caixas de som específicas, mas agora a gente está na fase de construir essa cabine mesmo, e aí sim começar a fazer os testes dentro da cabine, porque tem muita coisa ainda para a gente protocolar, vamos dizer assim, entender, né, o processo de aplicação disso, mas as novidades, espero que em breve a gente esteja já com algo palpável para que a gente possa levar até a Cláudia, porque a intenção é fazer isso, levar essa tecnologia até a Cláudia, para ela conseguir também nos dar um norte, porque ela realmente ajuda muito, e assim, a pesquisa vai muito mais além disso, até alimentação, entrou até o quesito de alimentação no meio, então assim, tem muita novidade, alimentação através do som mesmo, sabe, porque a gente acabou descobrindo outras coisas muito interessantes, mas é isso, tem muita coisa, a pesquisa está indo de vento e polpa. E tem pessoas que já querem ser cobaias do experimento, inclusive eu sou uma, né, junto com a Gladys. Sim, é interessante que, assim, para trazer consciência, é engraçado, né, porque não ressona com todas as pessoas, dependendo do grau de consciência que a pessoa já tem. Então, mas assim, igual eu falei, são várias frequências, então cada casa de frequência propõe uma situação, né? E aí a gente precisa de esmiuçar cada uma delas primeiro, para a gente ter esse feedback, para a gente começar né, a proporcionar isso. Ainda o caminho é longo, mas a gente já está assim, mais avançado do que a gente estava tipo há 2 anos atrás, vamos dizer assim. Eu gostei mais dessa notícia pelo ponto de vista de que é uma câmera de trazer a consciência do que pelo ponto de vista antigo de uma câmera de cura. Porque se você traz a consciência, a cura já vem com muito mais facilidade. Então, pois cara, efetivamente completa, né?
Isso me ajudou. O livro de Francisco de Assis me ajudou muito a olhar para esse ponto também, sabe? Acho que eu falo muito desse livro, mas esse livro realmente, cara, foi um tapa na minha cara, assim. E ele veio na hora certa, assim, também, porque eu precisava desses feedbacks, eu precisava dessas informações ali contidas naquele livro, e ajudou muito no processo também, no desenvolvimento da câmara e do entendimento do que estava acontecendo ali, porque a cura, né, a cura é isso mesmo, é consciência, é pura consciência. Inclusive, sem querer dar spoiler aqui, mas assim, tem processos vou contar um caso bem rápido mesmo, que eu fiquei impressionado, que era uma pessoa que tinha hanseníase, né, que era lepra naquele tempo, e ela foi curada totalmente, mas ela tinha algo que ela veio expurgar aqui nessa encarnação. Ela tinha uma fúria dentro dela muito grande, muito grande. E depois que Francisco o curou totalmente, porque na verdade o Francisco ele não curava ele, né? Quem curava era Jesus através dele. E enfim, depois que ele estava totalmente curado, ele entendeu que ele precisava ter aquelas chagas no corpo para expurgar o que ele não conseguia naturalmente. Então ele voltou a ficar hanseníase, voltou a ter a hanseníase, que é a lepra. É o sintoma, ele voltou né, a ser um leproso para expurgar, e ele morreu por lepra, mas ele teve essa consciência, ou seja, ele precisou ser curado por Francisco, conviver com Francisco, porque ele virou um franciscano, e aí ele teve a noção que por mais que ele seguia Francisco, por mais que ele pregava o evangelho, por mais que ele agradecia a Deus, aquilo ainda estava muito dentro dele. E então ele precisava, aí ele entendeu o porquê que ele era um leproso. E Qual aí ele livro, voltou Cris? a ser leproso. Francisco de Assis, por Miramês. Ah, legal. O Miramês, ele psicografa esse livro através do João Nunes Maia, eu acho, o médium que psicografou, João Nunes Maia, se eu não me engano. Esse livro João Nunes. é João Nunes Maia, não é? Uhum. Obrigado. Inclusive a editora, eu acho que é aqui de BH, se eu não me engano, a editora. Cris, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Esse livro, cara, é um tapa na cara, que eu tô assim, lendo ele já tem um ano, e eu tô no capítulo 21 ainda. E eu já vou lá, volto, assim, é uma lição de vida, cara, uma lição de vida. Impressionante esse livro. Cris, quando essa câmera ela tiver um local para ser estabelecido, né? Porque eu acredito que ela será multiplicada, né? Porque a partir da fórmula e dos conhecimentos de aplicar, ela poderá ser multiplicada, né? E em vários locais. Mas acredito que todo o Sim, pessoal que queira Imagina participar como que isso vai dela possa vir. Acelerar olha, todo esse processo eu que tá vivendo. acredito que no futuro bem, não sou nenhum tipo de profeta, mas acredito que no futuro as pessoas podem ter essa câmera dentro de casa, sabe? É uma ideia assim, ou na comunidade, sabe? Ou num posto de saúde, a pessoa vai lá no centro de saúde e tem uma Com câmera certeza. dessa. No futuro, mas pode Então ter a ideia, certeza. porque a ideia é tomar consciência muito rápido. Então, assim, e é o que a gente está precisando, né? Acho que a gente está chegando no fim de uma transição planetária e as pessoas precisam de acordar, mas elas precisam de ter isso dentro dela, essa vontade dentro dela. E assim, não que eu esteja prometendo isso, porque igual eu estou falando, eu sou um mero estudante, a gente só está trazendo, eu trouxe algo que foi me mostrado para cá e a gente está tentando desenvolver com as nossas capacidades e tentando aprender e desenvolver com isso. Mas pelo o que está acontecendo, né? Os testes vêm nos mostrando isso mesmo, sabe? Que é uma tomada de consciência muito rápida e graças a Cláudia, eu só tenho muito a agradecer a ela por toda a boa vontade que ela tem de prestar esse apoio para a gente, assim, de testar, e através dos feedbacks dela que a gente vai aprimorando isso, porque ela fez um teste com 6 pessoas e ela ficou completamente esgotada. Os testes foram incríveis, ela ficou muito assustada com o que ela recebeu, mas ela ficou muito esgotada, então a gente está
a gente criou uma blindagem para cá, tem até manta de chumbo, tipo assim, uma coisa muito, muito legal, assim, que a gente jamais imaginou sair procurando, sabe? Então, assim, agradeço muito ao Renato por ele estar aqui nesse projeto, as coisas vão chegando, e assim, com calma, paz, toma um café ali, escuta uma chuva ali. Na hora Maravilha. certa, tudo se encaixa. Legal, pessoal. A Barbie Azeredo diz assim, nossa querida Barbie, o que nós achamos do Hélio Couto? Eu acho ele uma pessoa fantástica, né, maravilhosa. E ele tem a característica, assim, no meu ver, de ele dizer, assim, na lata, as coisas que às vezes a gente quer dar voltas para dizer por meio da reação, né? Ele fala, pá, tal coisa, né? De uma forma simples e prática. Eu confesso que eu não... Faz muito tempo que eu não ouço, nunca fui, assim, de botar ele para escutar. Eu vi uma palestra, outra dele, né? E sempre o pessoal fala muito dele e tudo mais. E o pouco que eu vi dele, eu gostei bastante mesmo, certo? Ele acho que vai desde do básico, de uma forma simples, até as coisas mais complexas, ainda de uma forma simples, né? E mostrando na prática. Então, não tenho nada a falar mais, talvez, né? Ele é uma pessoa muito, muito, muito evoluída, acredito, Barbie, certo? Comprei o livro dele, da Sombra Psicológica. Interessante, não conheço. Eu estou na 8ª onda da harmônica do Hélio Couto. O pessoal viu só, o pessoal conhece bastante o Hélio Couto. Hoje estou presente pela primeira vez. Um abraço a todos. Simão, seja muito bem-vindo à nossa conferência. Estamos aqui todas as terças, a partir das 9h05. Que bom que está aqui conosco. Estou na RH do Hélio Couto. Estão falando em códigos do Hélio Couto aqui. Eu não entendo. Ele tem aqueles CDs de áudio, né? A tia Silvana gosta bastante. A tia Silvana já me falou dos CDs de áudio dele. Ela dormiu ouvindo. Isso é legal. Muito bem. Eu nunca fui muito dessas coisas de dormir ouvindo. Nunca. Gostei muito dessas coisas de dormir ouvindo. A não ser uma coisa que seja assim mais para relaxar. Você tira o ouvido para dormir, Pava? Oi, Cris? Você tira o ouvido para dormir? Eu dormi ouvindo, né? Tem que tirar o ouvido para dormir. É verdade, Cris. Ouvindo áudios. A Bárbara diz assim, Denise eu do também Vale. nunca gostei muito. Pois é, porque vai saber, né, Cris? Tá dormindo e sabe que quando a gente tá dormindo, o nosso subconsciente tá, ó, captando tudo. Por isso que é muito ruim dormir com televisão ligada. As emissoras adoram, né, que a gente durma com... Porque daí a renda comercial delas aumenta, porque é muito mais provável que a gente compre os produtos que ela anuncie se a gente estiver dormindo ouvindo a propaganda, né? Porque, né, é mais fácil, tá lá na onda teta, né? Vai absorvendo. Então, dormir com a televisão ligada é duplamente ruim, né? Primeiro por queima do ectoplasma do ambiente, né? A luz queima o ectoplasma do ambiente. Segundo que ali tem uma frequência imposta no ambiente que não é controlada por ti. É controlada pelo dono da emissora ou às vezes pelos produtores, né? Então aquilo que tu vai ouvir e tudo mais vai te conduzindo durante a noite. E fora, né, que adere muito mais fácil a ideias. Outra coisa que podia ter em cada casa futuramente era uma gaiola de Faraday, que era aquela gaiola verdade, né? totalmente de cobre para você ficar ali em paz, sem nenhuma frequência eletromagnética. Temos que inventar a gaiola de Faraday pessoal. E você pode fazer de boa. Você pode fazer no quintal da sua casa. Olha. Teoricamente, um cobertor com a parte interna de manta metálica funcionaria já. Né, Cris? Não, mas na verdade tem que ser cobre. O problema é que o cobre é um pouquinho caro. Tem que ser cobre. Tem que ser cobre. Imagina fazer uma... E aí tem... ficar confortável. Que nem no tem sexto um entrelace certo. Que nem no Você pode fazer sentido. uma aí, Pava. Você pode fazer uma, ou lá no Cali. Propor lá, Cris, fazer um vai cantinho, dar um bom vídeo. Cantinho desmagnetizado do Cali. Ótima ideia, Cris. Vamos fazer. E fazer uma tendinha, de repente, de alguma forma com isso. Tem estúdios que tem gaiola de Faraday e é uma paz quando você entra lá. Nossa, que assim, impressionante. Só que assim, não pega nem internet lá dentro.
Mas com certeza. Quer sério, fugir do tem até você tem Starlink? que Quer fugir do você tem que ARP? pegar o você tem que pegar o material e ir para outra sala e enviar. Ela não tem contato nenhum. É muito interessante. É muito a sensação de leveza é bem interessante quando você entra numa gaiola de fardo. Ótima ideia, Cris. Realmente vale a pena fazer, não só para narrar as sensações, mas para dar a receita, É, caso alguém queira, né? Muito bem. E é sentir bem como é legal que vai mesmo. ser Fazer lá. um vídeo, faça a sua gaiola de fardo. Faça sua gaiola você mesmo. Ah, é importante. BI. A Como Joyce fazer em casa. pergunta se o véu do esquecimento se rompe ao dormir, pois já coisas em sonhos que pode ser de vidas passadas, né? Isso é interessante, porque, né, realmente no sono a gente tem mais acesso a essas memórias, temos mesmo, né? O É, subconsciente, ele não esquece nada, ele tá tudo dentro de nós, tá tudo dentro de nós. E realmente tem questões e situações que a gente pode ter essa memoração, o que já vai ser nos impedido de trazer quando a gente acorda, né? É nos impedido de trazer. Como diz os mentores, né, que é. poucas pessoas são habilitadas para ter vislumbres do mundo verdadeiro, né? Do mundo da alma, né? Do mundo. Vocês entendem? Tanto que tem aquela brincadeira que quando a gente fica consciente numa projeção astral, quando a gente está consciente, na verdade, a gente está inconsciente. É, Porque a gente é. porque a gente, para trazer para cá, a gente tem que perder a nossa memória cósmica, vamos dizer assim, para a gente reduzir ela para cá. Então, quando a gente está numa projeção astral, por exemplo, na verdade, a gente está inconsciente lá, né? Lá a gente está inconsciente. É. Muito interessante isso. E quando fala, né, Cris, da gente uma memória para não esquecer o momento, né? A gente tira uma foto, a gente faz um vídeo para não esquecer o momento, ou puxa vida, tal coisa que eu nunca mais vou ver. Na verdade, estará tudo perfeitamente, exatamente preservado na nossa memória para sempre, né? Se tem algum momento da nossa vida, da nossa existência que a gente, quero revisitar o lugar onde eu morava com 3 anos de idade, eu vou para lá, está tudo assim, ó, perfeito, eu ando ali dentro como se eu estivesse lá agora, naquele momento, mas não, é tudo baseado nas informações da memória, porque a memória é uma construção no espaço e ela fica preservada em algum local do astral, dos planos, ela vai ficar para sempre lá. Então, todas aquelas fotos que a gente tirou, a gente vai poder voltar no momento da foto, olhar ali, tá lá tudo, e tudo está na nossa, a gente não esquece nada. Se a gente, por acaso, pega um livro, não tem nenhum aqui ao meu alcance, só tenho a meu fichinha de colocar os cards nos vídeos, sabe aqueles que aparecem aqui em cima? Eu vou anotando em que horário cada card. Mas se a gente por acaso faz assim, ó, num livro, né, que dá tempo de focar cada página, se quiser a gente pode no futuro ler esse livro inteiro, página por página, vai na ordem, né, porque tá tudo, se focou na nossa retina, no nosso olho, foi pra pronto, a gente tem todas essas informações. Nenhum momento, nenhum segundo escapa da nossa memoração. Isso é fantástico. Imagina o tamanho do véu do esquecimento que a gente tá. O que é bom, como nós falamos no início, tanto para estar encarnado quanto para desencarnado. Pessoal, Guarda 1 tudo minuto bem. para a nossa conferência. Vamos às posições de cada um. Bruno, começou contigo. Terminemos contigo. Bom, então, muito obrigado pelo espaço, por poder trazer algumas questões aí. Qualquer coisa tem mais depois que posso trazer também. E é isso, fico sempre muito feliz de poder estar aqui na conferência. A gente que agradece. Muito mesmo. A gente fica muito feliz por tu estar aqui. A Celeste diz que a astrologia Newton Schultz já dizia desde 2017 o que estamos passando agora, né? É verdade. Segundo a própria astrologia, a Helena Blavatsky também já dizia sobre essa data. E ela acertou, inclusive, a China e a Índia, né? Ela acertou que seria na China. E foi o que o Maurício Baccar nos disse, né? Ano passado. Incrível, realmente, A né? Blavatsky tá bem popular agora. Eu vejo em vários círculos, inclusive de pessoas não espiritualistas falando dela. É, mas claro, ela serve para todas as áreas. Pessoal, caso você tenha trazido alguma pergunta aqui para nós que não foi respondida, alguma questão que você queira trazer, alguma fala, alguma coisa, traga, por favor, na terça-feira da semana que vem ou aqui nos comentários do vídeo, certo? E, pessoal, eu quero agradecer a todos os membros de vídeo por terem participado deste momento, dessa conversa nossa, que jamais será esquecida. Literalmente. Cris, agradeço muito tua presença aqui em mais uma conferência. Eu que agradeço, é uma dádiva participar
da Conferência da Paz com todos vocês. Muito obrigado por me receber mais uma vez. Até semana que vem. Muita paz, muita luz, uma semana de paz para todos nós. Que legal, Cris. A gente que agradece. Uma semana de muita paz e muita luz. Nosso querido Bruno, muito boa noite. Agradecemos demais por tudo hoje aqui. Boa noite, de novo. Coisa Tô legal. repetindo. Maravilha, Bruno. Durma com os anjos. E a nossa querida Monize também, que hoje ficou quietinha, mas o importante é que está aqui conosco, deu oi, deu risada aqui conosco. Boa noite, Monize. Boa noite a todos, uma excelente semana. Estou curiosa também, os outros temas que o Bruno tinha começado a comentar comigo antes da conferência, são bem legais. Quem sabe aí a gente, né, mais assunto, Claro, é só trazermos. né? O outro que eu tinha era clara audiência, mas Essa é boa de se falar, principalmente logo que está começando a fazer a projeção. Eu, principalmente, uma das coisas que mais... Quando vai começar a fazer a projeção, às vezes a primeira coisa que começa a acontecer é escutar. Pra mim, eu escuto ao lado de lá. É bem curioso. não sei porque Ótimo. nas últimas semanas, pra mim, mas eu nunca tinha tido antes, eu achei muito interessante. Olha aí, já viu? Tá dizendo? Os mentores dizem que cada dia as pessoas estão com uma energia mais alta do que estavam ontem. Ou seja, cada dia, cada segundo a energia está crescendo. Cada dia mais despertar, mais possibilidade de consciência, mais aberturas de percepções. É verdade. Então tá, Monize, muito boa noite. Durma com os anjos também. Obrigada, que também todos durmam com os anjos. Maravilha. Igualmente. Pessoal, até semana que vem, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Coisa boa estar com vocês aqui mais esta terça-feira pra gente conversar. Lembra que tragam suas perguntas na terça-feira que vem. Não se esqueça de estar aqui terça-feira que vem, que a nossa Aliança da Paz volta na semana que vem. Certo? Tem motivos para a demora. Certo? Eu espero que vocês compreendam. Agradeço muito todo o apoio que vocês dão aqui no canal. Certo? Agradeço de coração. Vocês possibilitam muitas coisas aqui no canal, muitos vídeos, muitas ideias, que a produção continue, que o trabalho siga. Eu agradeço muito a cada um de vocês. Desejo uma maravilhosa semana a todos, de muita paz, de muita luz. E nós vamos nos falando. Uma semana esplendorosa. Um grande abraço e até mais.